Timidez ou transtorno de ansiedade social? Você sabe qual é a diferença? E você sofre com algum deles? Sentir-se ansioso em situações sociais é uma experiência comum, pode ser uma experiência comum, e assim como a tristeza profunda não é sinal de depressão necessariamente, ser tímido, ficar um pouco ansioso quando vai falar em público ou se expor diante de outras pessoas não é necessariamente um sinal de que você sofre do transtorno de ansiedade social ou da fobia social. Para avaliarmos se um paciente possui um transtorno como esse, nós temos critérios estabelecidos aqui no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. E só para você ter uma noção, em relação a este transtorno específico, o transtorno de ansiedade social, nós temos 10 critérios estabelecidos aqui. Então não é uma timidez, uma dificuldade de falar em público simplesmente que vai te caracterizar como alguém que tem fobia social, como alguém que tem um transtorno de ansiedade. Mas sim, de acordo com a avaliação de um especialista, isso pode ser detectado e se for detectado é possível tratar e você poder vencer, superar essa dificuldade. Para esse vídeo não ficar muito comprido, então eu vou tratar esse assunto em 2 vídeos. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona a mentalidade da pessoa que sofre com ansiedade social. E no próximo vídeo, o vídeo da semana que vem, eu vou falar sobre o que a pessoa que sofre com esse transtorno de ansiedade social pode fazer para superar, para enfrentar essa dificuldade. Quem sofre então com ansiedade social vai pelo menos em 3 momentos ter uma experiência de sofrimento em relação à exposição no meio social. O momento que antecede essa exposição, o momento durante a exposição e o momento após a exposição. E para cada um desses momentos há mentalidades específicas que são utilizadas por essa pessoa para lidar com esses 3 momentos. Então, como que funciona a mente, Karine, de uma pessoa antes dela estar exposta? A pessoa que tem ansiedade social, como que a mente dela funciona antes que ela esteja exposta ali numa situação social como falar em público, como uma reunião, como até mesmo participar de um evento social, ir a uma festa, enfim. Isso que eu vou compartilhar com você nesse momento é algo que está no livro Livre de Ansiedade, do Dr. Robert Lihre. Você pode ler esse livro e ter acesso a muito mais informações, mas eu vou resumir aqui os aspectos que o Dr. Robert Lihre coloca como sendo próprios dessa mentalidade, então, da ansiedade social. Antes, então, de estar ali na situação social, a pessoa que sofre desse transtorno, ela fica pensando em todas as maneiras como ela pode parecer boba, como ela pode falhar, como ela pode, de alguma maneira, se embaraçar diante das outras pessoas. Além de fazer isso, ela fica ensaiando essas maneiras na mente dela ou estratégias para lidar com aquela situação caso isso ocorra. Com isso, ela tenta preparar diferentes tipos de comportamento de segurança para garantir que ela vai manter o controle naquela situação. Por exemplo, uma pessoa que vai falar em público, apresentar um trabalho em público. Então, ela pode ensaiar bastante em casa e, além disso, levar tudo por escrito e fazer uma série de coisas para garantir que ela não vai esquecer o conteúdo, nem vai se envergonhar, botar uma roupa que esconda por exemplo, que ela está suando, ou que ela está vermelha, ou que ela está tremendo, o que muitas vezes acaba piorando a situação, de modo que ela tente ali, através de diferentes recursos, garantir algum nível de controle sobre a situação para não parecer boba ou para não se envergonhar diante das outras pessoas. E aí, um comportamento também bem tradicional, bem comum, é o comportamento de esquiva, então ela pode também, antes de estar numa situação social, acabar por se esquivar, dar desculpas para evitar ao máximo possível essa exposição. Quando a pessoa já está na situação social, quando ela já está diante das outras pessoas, então a mentalidade dela fica focada na percepção das outras pessoas sobre ela, que as pessoas estão percebendo que ela está ansiosa, que as pessoas estão notando algo de errado nela, que as pessoas estão percebendo que ela não está adequada, que ela não está falando bem, ou enfim, qualquer tipo de defeito, falha que ela imagine que é possível que ela tenha naquele momento.
Ela fica também muito preocupada em se controlar, em manter de alguma forma o controle dos seus comportamentos e das suas expressões. Então ela fica buscando, comportamentos de segurança, aqueles que provavelmente ela planejou antes de estar nessa situação, e tenta tanto quanto possível esconder a ansiedade que está sentindo. Passado então o evento, a situação social, a angústia, o sofrimento não termina ali. Ainda se estende por um período. E de que forma? A pessoa que sofre com ansiedade social vai ficar repassando na mente dela os possíveis erros que ela cometeu, as coisas que ela não deveria ter feito. Ela vai ficar reavaliando o comportamento dela, as expressões, a emoção que ela sentiu, os aspectos negativos que ela considera que ocorreram naquela situação em que ela estava exposta diante de outras pessoas. Além disso, ela costuma pensar que as outras pessoas agora, passado aquele momento, estão pensando e falando dela, estão julgando mal a ela, continuam julgando, porque ela já imaginou durante o contato com as pessoas que elas já estivessem julgando mal. Mas agora, uma vez que acabou aquela situação, ela imagina que ela permanece na mente das pessoas de uma forma negativa e volta-se para si com uma autocrítica muito forte, como se ela precisasse ser perfeita na forma como ela se porta e como ela se sai na presença dos outros. Então, o sofrimento, ele existe antes, durante e depois da exposição. É por isso que estar diante das outras pessoas é tão desconfortável, porque a pessoa se sente ameaçada durante todo o momento, não só enquanto ela está ali, mas quando ela sai da presença, o sofrimento permanece, e antes de estar ali, somente a imaginação de como isso poderá ser já é ameaçador e já é doloroso demais. Isso é totalmente diferente da experiência de uma timidez. Eu, por exemplo, sou uma pessoa tímida. Onde eu chego, eu busco não chamar tanta atenção para mim. Apesar de gravar vídeos, eu me sinto muito mais à vontade se eu puder apenas escrever textos. Mas a minha timidez não me impede de gravar vídeos, de fazer palestras, de conversar com as pessoas e de fazer isso me sentindo bem, sem ter que me julgar mal ao final, sem ter que me cobrar um certo nível de perfeição. Aquelas pessoas que têm as dificuldades próprias do transtorno de ansiedade social, elas podem fazer algumas coisas para enfrentar os sintomas desse transtorno e as crenças que estão por trás das dificuldades que elas possuem. E esse então é o assunto do vídeo da próxima semana. Eu agradeço por você ter permanecido comigo até aqui e já espero você de volta na semana que vem para a gente concluir esse assunto. Um abraço, muito obrigada por estar comigo até aqui e até a próxima semana então.